Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez, né? Neste nosso novo webinário, dentro do segundo ciclo de webinários aqui do IFAO Campus Penedo. Eu sou o Wellington, professor aqui do campus, Wellington Santos, e nós vamos hoje tratar, dentro da nossa sequência de webinários, tratar hoje sobre coesão e principalmente sobre alguns elementos coesivos, né, e a importância deles dentro da construção dos textos, mas também na perspectiva do entendimento de resolução de questões objetivas, tanto em provas do Enem quanto em provas de concurso. Inicialmente, a gente vai fazer um pequeno exercício aqui para dar um esquenta, né? Já que hoje é sexta-feira. Depois a gente vai observar alguns valores semânticos de alguns conectivos, de alguns elementos coesivos, e temos também a análise de texto. Então, vou começar aqui a projeção para que a gente vá já dentro da nossa sequência, tá bom? Só um instante. Aparece para vocês já aí, né? Não é isso? Está aparecendo. Ótimo. Antes de falarmos nos elementos em si, é necessário a gente resgatar um pouquinho o que a gente vem discutindo sobre coesão textual. Né? Então, coesão textual, o que é? São as formas em que a gente, de palavra entre palavra, né, palavra entre palavra, de termo entre termo, ou entre orações, né, ou até mesmo entre parágrafos, há necessidade de conectar essas diferentes partículas, né, do texto. E aí nós podemos fazer uma retomada, nós podemos anunciar um termo, nós podemos dar sequência ao nosso texto. Então, em termos de coesão, uma das principais formas de coesão é a coesão referencial, uma das mais exigidas também, que nós temos a elipse e a reiteração, além da anáfora e da catáfora, como coisas importantes a serem compreendidas. Então, dentro do que é anáfora e catáfora, que a gente já vem discutindo, né, anáfora, a retomada de termos, né, que é o que a gente chama também de coesão anafórica, e de catáfora, que é a antecipação de termos. Dentro desse momento de retomar um termo que já foi dito, de antecipar um outro termo, além desses dois movimentos de referência, a gente tem também dois movimentos importantes, que são o de elipse e o de reiteração. Quando você diz o seguinte, eu vou à praia domingo e você não. Nós temos duas orações aí, eu vou à praia domingo e você não. Mas observe que nós fizemos o que a gente chama de elipse. Você faz a coesão entre as duas orações, que são conectadas pelo i, eu vou à praia, e, né, é o elemento conectivo, é a conjunção, você não. Mas você não o quê? Você não vai, e não só não vai à praia. Então, a elipse é essa omissão de algum termo que a gente não precisa repetir. Já a reiteração é o contrário, é a repetição. Né? Se você diz o seguinte, o aprendizado é dedicação, o aprendizado é plantar conhecimento, o aprendizado é essencial. Veja que nós estamos falando das três orações da mesma coisa, que é o aprendizado, e nós fizemos questão de reiterar, ou seja, de fazer repetidamente a menção ao termo. E isso é o que a gente chama de, né, referência por reiteração. E a gente usa muito isso na questão do discurso, né, com a intenção de reforçar a ideia que a gente está dando. Então, eu só estou trazendo aqui alguns elementos iniciais para a gente relembrar um pouquinho esse trabalho, né, com a coesão. E a coesão é feita dentro do texto, já que a coesão
é o ato de conectar, de ligar partes de um texto, né, seja um termo, seja um parágrafo, ou sejam palavras mesmo. A gente faz isso, essa referência a outros termos que já foram ditos, ou que serão ditos, por exemplo, através de alguns elementos de classes gramaticais diferentes. A saber, eu acabei abrindo o arquivo errado, que esse aqui é o que está editável. Por isso que eu arrastei aqui. Mas não tem problema, não. Tem um que era o outro são coisas do ao vivo. Um que era o... Cadê ele? Vou abrir aqui, que é melhor. Vou ficar procurando aqui, vamos lá, vamos embora. Então, nós temos as preposições que fazem muito esse papel da coesão, e a gente sempre precisa lembrar que as preposições não só fazem conexão, elas são, às vezes, são termos que, em si só, não têm muito significado, mas que, ao conectar partes de um texto, dão significados diferentes. Se eu pego a preposição de, por exemplo, aqui, por isso que é bom editável, por outro lado, né? A gente pode ir mexendo aqui, já que é laboratório. Vou de ônibus, ó, à praia. Legal. Aqui eu tenho João morreu de leucemia. Terceiro exemplo, para finalizar. A simples, só para a gente entender, quando a gente fala em valor semântico, e o valor semântico é algo muito importante para que a gente analise também e compreenda também os elementos coesivos. Antigamente, a gente trabalhava muito dentro do ensino com aquelas definições, as conjunções, por exemplo. Aí, dentro da classificação, oração coordenada, aí tem os tipos de oração coordenada, assindética, e dentro das sindéticas, né, aqueles 5 tipos, os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, mas aí os 6 das substantivas têm a ver diretamente com a função sintática delas. Mas, sobretudo, as adverbiais, que têm uma ligação direta com isso que a gente está falando aqui, com essas conjunções. Então, estudava-se por muito tempo, e estuda-se até ainda, a classificação daquelas orações. Então, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial adversativa, aliás, concessiva, e aí por diante. E, na verdade, não se procurava, nunca se procura, ou pouco se procura compreender o valor semântico que essas conjunções levam em relação aos termos que elas ligam, às orações que elas ligam, no caso das conjunções. A preposição liga termos dentro de uma mesma oração, mas assim como as conjunções também traz valores semânticos. A preposição também traz esses valores semânticos, que são, às vezes, imperceptíveis aos olhos menos atentos. Eu gostaria que vocês ajudassem-nos aí no sentido de sinalizar no nosso chat o que é que vocês acham desses 3 dias aí, dos 3 exemplos, 1, 2, 3, qual seria o valor semântico dos 3? O que é que, ao ligar o verbo, né, no caso de vou e de morrer, e até mesmo o de, que liga aí também, está introduzindo o predicativo do sujeito de leite, né, em relação enfim, ao doce, que sentidos eles poderiam imprimir aí ao texto? Que valores semânticos? Estou aguardando aqui que vocês manifestem. Modo, podem colocar aí, minha gente, não tenho medo de errar, não. Modo, quando você diz voo de ônibus, vou tentar ajudar vocês. De ônibus significa que circunstância ou que
em relação ao verbo ir? De ônibus, ônibus vai ser o quê em relação à ação de ir? Ônibus é o meio. Muito bem, ele já colocou ali. É o meio como eu vou, tá certo? A preposição é a mesma, mas veja, o exemplo 2, leucemia é o que em relação à morte? Significa o quê? Obrigado, Emily, de novo. É a causa da morte. Então, o valor semântico da preposição de, veja que não está nela em si. Você pegar o de sozinho, como qualquer outra preposição, não vai ter sentido, né? Mas, se você coloca dentro de um determinado contexto, você vai, claro, ligar o seu valor semântico aos termos que ele conecta, né? E de leite é o que em relação ao doce? De leite é o que do doce? Vamos lá, galera. Hoje é dia de alegria, sexta-feira. O que é que de leite é do doce aí? É uma causa do doce? Leite é o que do doce? É o tipo. Obrigado, jovem Tarciana. É o tipo. Uma expressão que a gente diz muito é João de Maria é candidato. Aí. Vejam que agora o dia é o mesmo, mas vejam que João de Maria traz uma relação semântica diferente, um valor semântico diferente. É um valor de pertencimento, né? Quando a gente não usa esse termo muito no dia a dia, é de pertencimento, ou de posse, às vezes. Né? É uma forma de identificar uma pessoa através de uma relação que você tem com a outra, ou de pertencimento, ou de posse, né? Ou de familiaridade. Então, vejam que a relação semântica mudou novamente. Então, e assim por diante. É assim que a gente começa a perceber a importância dos elementos coesivos dentro da construção dos textos. E aí a gente pensa, puxa, se uma conjunção, uma preposição, melhor dizendo, de simples, né, já nos liga, além de ligar os termos, nos dá valores semânticos, ou seja, valores de sentido, imagine então as conjunções, né? Imagine então as conjunções que trazem valores semânticos distintos. Abaixo a gente vai ver aqui uma tabelinha para vocês conhecerem algumas conjunções mais usuais. Os pronomes que a gente usa muito também fazem esse valor, fazem esse papel da referência, né? Lembra que a gente está falando de coesão referencial. Quando você usa ele, ela, sua dentro de um texto, você se refere a termos que já estão ou que vão ser ditos dentro do texto. Tá? Os advérbios e as locuções adverbiais que acrescentam circunstâncias, né? Aí, aqui, o modo que o jovem colocou aqui, modo, tempo, lugar, se encaixam muito bem aqui nos advérbios e nas locuções adverbiais. Então, vejam, circunstância de lugar, né? De lugar também. Aí, aqui nós temos já a ideia de conclusão, né? Ou até mesmo de tempo, na verdade, de conclusão e como conjunção, perdão. Aqui é como tempo, né? Vou dar um exemplo aqui, como conjunção, logo, vai. Pega aquela famosa frase, penso, logo, existo, né? Ou seja, penso, portanto, existo, então, existo, e assim por diante. Aqui é conjunção. Legal? Agora, o mesmo logo, ó, vá e venha logo. Então, veja, este logo aqui, galera, é o logo conjunção, tá? Que liga duas orações. Qual é o valor da conjunção? Ligar, qual é a função da conjunção? É conectivo, ele vai conectar duas orações. Penso, quem penso? Eu.
e existo. Quem existo? Eu também. Então, eu penso, eu existo. Veja que eu posso, inclusive, fazer só uma sobreposição aí. Penso, ponto. Existo, ponto. A ideia vai ser a mesma, né? Colocá-las sobrepostas. Mas eu tenho a opção de conectá-las através da conjunção. E aí o valor dessa conjunção é de conclusão. Se eu penso, então eu existo. Beleza? Aqui, o nosso logo aqui é em outra perspectiva. É logo no sentido de qual circunstância é esta? Esta daqui do logo. Vá e venha logo. O que é que esse logo representa em relação ao verbo vir? É tempo. Isso. Rapidinho. Né? Pode ser entendida também como modo. Modo como eu vou. Mas é óbvio. E lembre que algumas circunstâncias, algumas conjunções, perdão, alguns advérbios permitem essa dubiedade circunstancial. É como, por exemplo, um outro caso, nunca. Aliás, jamais. Jamais. Jamais, ao mesmo tempo, é negação e tempo. Jamais é não. Não em tempo nenhum. Em nenhuma época. Então, aqui nós temos, né, vamos seguindo aqui um pouquinho antes, dessa maneira, aos poucos, são palavras que vocês já conhecem, aqui a gente só está introduzindo mesmo, e são algumas palavras denotativas. O que são essas palavras denotativas? São palavras que não dentro da cátedra gramatical, não se encaixam nas 10 classes gramaticais, ou não há consenso em relação a que classe gramatical elas pertencem, mas tem um papel importante na construção dos textos, no sentido de incutir dentro deles valores semânticos importantes. É importante a gente compreender quando eu devo, quando eu não devo utilizá-los. Né? Lembrando que essa questão da coesão é objeto de pontuação importante dentro da redação do Enem, por exemplo. Então, os elementos coesivos em geral servem para nos dar mais clareza, né, tanto na comunicação oral quanto escrita, mas principalmente na escrita. Na oral, a gente às vezes se vira, né? Há outros elementos não verbais que nos ajudam. Estabelecer relações, né, entre as ideias, ou seja, concatenar uma ideia com a outra. E facilitar, óbvio, a compreensão da mensagem. São palavras de transição, mas são elementos de conexão também, são dois termos que se complementam. Estou trazendo outros exemplos aqui, né, em relação às relações estabelecidas entre expressões, orações, frases ou parágrafos, são o que eu tenho chamado de relações semânticas. A gente tem algumas aqui classificadas em algumas ideias, são bem comuns aqui. Quando você quer dar uma ideia de continuação em relação a uma ideia que você já deu, você pode usar, além destes aqui, outros termos, né? Ainda mais. Então, ele era muito calmo, ainda mais quando estava trabalhando, né? Por outro lado, do mesmo modo, bem como, junto com, e por aí. Alguns conectivos também de tempo, né? Logo, imediatamente, frequentemente, ao mesmo tempo, posteriormente, nesse ínterim, simultaneamente. Conclusão, são importantes, por exemplo, a gente introduzir parágrafos conclusivos das nossas redações, enfim, em síntese, e também concluir raciocínios dentro de outros parágrafos, não somente dentro do parágrafo de conclusão. Mas quando você quer concluir um raciocínio a partir do que você disse anteriormente. Enfim, em síntese, em suma, são sinônimos, inclusive, definitivamente, afinal, dessa forma, assim, logo que a gente falou lá acima, em conclusão, para começar a introduzir, né, antecipadamente, antes de mais nada. Lembram que no último, ou no penúltimo webinar, a gente falou um pouco sobre aquele primeiramente, né? Primeiramente, segundamente, que não há consenso entre eles, não são termos oficiais pela Academia Brasileira de Letras, não estão previstos lá no VOLPE, então, são termos que sugere-se que não se use, né?
Porque, segundo a lógica, primeiramente, segundamente, e aí eu teria a possibilidade de fazer terceiramente e assim por diante. Então, primeiramente, se você quiser usar dessa forma, primeiro, né? Ou então, sugiro que use alguns desses que trazem o mesmo valor e não vão te dar uma possibilidade de ser interpretado como um termo não formal. Lembre que, em se tratando de redação do Enem, há a necessidade da formalidade. Então, só resgatando aquilo que a gente discutiu anteriormente, é uma sugestão somente. Não estou dizendo aqui que vocês vão abolir o termo. Estou dizendo que eles não são consenso. E não, quando não é consenso, é perigoso nesse âmbito da língua. E para efeito de redação do Enem também. Então, antecipadamente, antes de mais nada, a princípio, é diferente que não é a princípio, não em princípio, né? Em princípio traz outro significado, né? A princípio é inicialmente, em princípio é em tese, por exemplo, né? De antemão, à primeira vista, desde já, e aqui tem o primeiramente, que está aqui na lista, eu deixei justamente para fazer a observação que eu fiz há pouco, é porque eu sou, às vezes fico meio agoniado e antecipo as coisas. Mas eu deixei aqui de propósito para que a gente retomasse aquela discussão. Então, é uma sugestão para que você deixe lá no final da sua lista de conectivos, tá? Para evitar o caso de algum corretor seja um pouco mais preciosista e possa dizer, não, esse termo aqui não é um termo oficial, né? E possa cortar ponto de você por uma coisa que você poderia ter evitado. Semelhança, conformidade, aí nós temos, da mesma forma, de acordo com, igualmente, segundo, né, sob o mesmo ponto de vista, assim também, antecipadamente. Não, acho que aqui foi um erro aqui, de inclusão, perdão. Aqui foi um erro. Foi uma repetição aqui dos outros, dos de introdução. E aí nós temos, por exemplo, consoante aqui embaixo, tá certo? Aqui eu tenho uma lista bem grande, eu não vou passar por toda ela, porque é muita coisa. Então, só vou pegar aqui os principais conectivos e os valores semânticos deles. Se vocês quiserem, isso é fácil, vocês conseguem na internet rapidamente, exemplos como este aqui, mas eu posso enviar por e-mail se vocês preferirem. Mas é só colocar elementos conectivos, principais conectivos, enfim. Prioridade e relevância. Quando você diz assim, que você usa antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, é o primeiramente de novo. Eu não gosto dele, mas muita gente gosta. Acima de tudo, principalmente, primordialmente e assim por diante. A priori, veja, e a posteriori, que são estrangeirismos, por isso que tem a observação aí em itálico. Vejam que eles servem para quando você quer introduzir algo que você vai dar dentro do texto relevância maior a ele, ou que vai dar a ele mais prioridade. No caso do em primeiro lugar, por exemplo, a gente usa também para dar aquela ordenação em relação ao início dos parágrafos de desenvolvimento. Também pode acontecer. É um outro valor semântico, mas eu também posso usar. Tá certo? Tempo, nós temos uma porrada de coisa aqui, vocês estão vendo. Né? E nesse quesito tempo, nós temos várias nuances pequenas de semânticas. Né? Dentro do tempo, eu posso ter é como se fosse conjunto e subconjunto. Dentro do conjunto tempo, eu tenho subconjuntos. Frequência do tempo. É o que seria um exemplo aqui de frequência, minha gente. Alguém quer dizer? Vou dar um exemplo aqui. Constantemente. Eu tenho constantemente dores de cabeça. O que isso quer dizer? Né? É justamente essa ideia de frequência. A duração. Pode me ajudando aí. Vamos mexer no chat, minha gente. Não, senão eu vou pensar que vocês estão todos dormindo aí, tá? Então vamos colocando aí. Vamos pegando um exemplo aí. Duração. Enquanto.
Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, como já dizia Raul, dizer Raul Gil, como é o nome dele, minha gente? Me ajudem aí. Raul Seixas, Jesus, Raul Gil. Enquanto, duração, ordem. Aí, ordem você tem aí. Cadê, meu Deus? Ordem. Cadê? Imediatamente, pode ser, né? Trazer, logo após, também. Sucessão, também, o logo após também traz essa ideia de sucessão, né? Em seguida, aqui, em seguida. Aí nós temos anterioridade, Raul Seixas, posteriormente, Emily colocou ali, posteriormente. Isso, jovem. Anterioridade, aí nós temos aqui, ó, cadê a anterioridade? Pouco antes. Aqui um exemplo, tá vendo? Posterioridade, nós temos a posteriori, né? Ou posteriormente também. Então vejam que todos esses subconjuntos aqui estão dentro da cátedra tempo, cátedra tempo. Tempo é tudo isso aí, só que são detalhes pequenos. Ah, Wellington, eu vou precisar especificar isso aqui em algum momento? Muito difícil. Normalmente, tudo isso vai se encaixar dentro de resolução de questão, por exemplo, no quesito tempo, tá certo? Semelhança, comparação, conformidade. Quando você tem aqui, ó, assim também, é como trazer a ideia do mesmo modo, da ideia de semelhança, né? Assim também, comparação, da mesma forma, sob o mesmo ponto de vista, tanto, aliás, tal qual, tanto quanto, sob o mesmo ponto de vista, perdão, é conformidade, né? Assim como também. Condição ou hipótese, aqui são três muito conhecidos, se caso eventualmente, né? Vocês entendem o que é condição e o que é hipótese, né? É aquele famoso se, né? Uma ação depende de outra, do acontecimento ou não da outra. Adição ou continuação, nós temos bastante aqui, ademais, que a galera gosta de usar muito agora, né? Virou febre nos cursinhos e nas redações de Enem, ademais. Aí outro sim, que não é tão novo, mas é do século passado, ou até antes, já é dos mais velhos, que nem eu, mas também traz o mesmo sentido, né? Tem a observação do ou aqui, que o ou pode ser não excludente, né? Por exemplo, se eu digo eu ou Tassi daremos essa aula aqui, eu ou Tassi ajudaremos vocês. Não necessariamente um exclua o outro, aliás, os dois podem excluir, aliás, podem ajudar juntos, né? É uma ideia do ou, né? Não excludente. O excludente é eu ou Tassi seremos aprovados no Enem. Aí sim, um vai e o outro fica. Aí sim, a ideia de exclusão. Então, mesmo com o conectivo ou, nós temos essas duas possibilidades, ele como excludente ou não. Dúvida, que tem o quiçá aqui, que também é bem antiga, vale vocês também colocarem aí no léxico de vocês, né? Para variar, por que é importante a gente conhecer essa diversidade de conectivos? Primeiro, é necessário que vocês compreendam o valor semântico que eles têm, é essencial para não usá-los erroneamente. E segundo, para a gente variar, para não ficar usando sempre os mesmos conectivos, e às vezes a gente usa o mesmo conectivo, o mesmo valor semântico no mesmo texto. Então, se você tem um, dois, três, que tenham o mesmo valor semântico, isso dá um repertório maior a você. Certeza e ênfase, né? De certo, por certo, certamente. Esse de certo, houve um probleminha aqui, os jovens, é junto. O pessoal que escreveu aí. Posso, Aparecida, vocês podem colocar no chat aí o e-mail de vocês, quem tiver interesse, eu posso mandar, sim, para o e-mail de vocês, tá bom? O de certo é junto aí, tá?
E aí, inegavelmente, com certeza, em contrapartida, com certeza é separado, porque a gente gosta de colocar junto, né? Surpresa ou imprevisto, tá vendo? Vejam que surpresa e imprevisto, pensem comigo aqui. Surpresa e imprevisto. Olhem os exemplos aí, se eles não nos levam também à ideia de tempo, né? Quando eu pego aqui de súbito ou de repente, também nos remete à ideia de tempo. Então, em alguns momentos, em alguns lugares, vocês podem ver isso e vão, né, ver também com a ideia de tempo. Lembrando que isso não é fechado. Há conectivos que possuem, que denotam dentro do texto duas, por exemplo, relações de sentido, relações semânticas, que às vezes são bem parecidas e às vezes nem tanto. Ilustração ou esclarecimento, né, que a gente usa muito quando você quer esclarecer algo que você já disse, mas quer melhorar o entendimento dele. Propósito, intenção, finalidade, né, com o fim de, a fim de, com o propósito de, o para, que é muito, né, para que, a fim de que, são muito comuns. Lugar, distância, proximidade, né, todos estão aqui muito próximos do lugar, perto de, próximo a, ou de junto a, ou junto de, pode ser junto a ou junto de, dentro, fora e assim por diante, aqui, acolá, tá? Todos eles são bem conhecidos. Resumo, recapitulação e conclusão também são importantes dentro da construção dos textos, né, para que a gente possa construir os nossos parágrafos de conclusão, por exemplo, a conclusão dos nossos argumentos. Eu quero dar um destaque especial neste ponto, a dessarte e destarte, que são dois termos que estão muito em uso hoje em dia também, assim como ademais. Estão na moda, como a gente costuma dizer. Eu vou colocar no chat aqui a diferença dos dois, para vocês entenderem. Considerando o que está no chat aí, dessarte desse modo e destarte deste modo, veja que há uma diferença no uso deles dentro do texto. E aí eu vou fazer um adendo. Tem uma redação que eu queria mostrar aqui a vocês, que é uma redação que está até escrita a punho. Não foi, ao contrário das anteriores, não foi uma das que vocês produziram, as que vocês produziram a gente viu aqui, mas é uma que eu tenho aqui nos meus arquivos, óbvio, não tem identificação, vocês nem conhecem a pessoa, e tem um parágrafo de introdução com o destarte. E aí eu vou lembrar aquela relação semântica, perdão, aquela relação de referência, referenciação, anáfora e catáfora. Então, ó, dessarte eu uso para fazer, desse modo, o SS, né? O desse é para se referir a algo que já foi dito, né? É a anáfora. Tá bom? Assim, ó. Concluir. Dessarte. Irei para casa. Tá vendo? Esse dessarte, que quer dizer desse modo, faz referência aqui ao que eu já disse anteriormente, que foi a conclusão. Eu concluí o meu trabalho, vou deixar mais claro que eu concluí o trabalho. A partir do momento que eu concluí o trabalho, né, qual é a minha conclusão? É porque ficou confuso por conta do verbo, que foi o mesmo. Mas a partir da ação em relação ao trabalho, do período 1, qual é a ação segunda? Qual é a conclusão? Né? Qual é a consequência, podemos dizer assim? Desse modo, né, irei para casa. Se a gente invertesse aqui, a gente mudaria, inclusive, o valor semântico. Irei para casa porque concluí o trabalho. Aí seria causal, né? Agora, pegando aqui,
Start. Faz a catáfora. Lembra qual é o movimento da catáfora? É o da antecipação, né? Espera aí, os dedos já não estão me ajudando. Enfeitei um pouquinho mais essa segunda, mas é só detalhe. Qual foi a diferença, galera? Ó, aqui eu fiz o papel da anáfora, né, de referência a um termo que já foi dito. Eu concluo, mas fazendo, lembre, o papel da coesão referencial, se referindo, essa conclusão se refere ao que eu já disse antes. Este aqui faz o papel, vejam, a partir daquela conexão, né, desse modo e deste modo, eu concluo, né, eu antecipo minha conclusão, na verdade, né? E eu posso fazer isso aqui. O motivo, né, que chego, pelo qual eu cheguei à conclusão de ir para casa, ele vai ser dito depois. Então, eu estou antecipando, é o trabalho de catáfora, de antecipar. Inclusive, como eu estou falando de antecipação, eu posso usar, ao invés do ponto, um final de pontuação que tem a função de antecipar, de apresentar algo. Uma outra possibilidade para este mesmo texto. Legal? Portanto, por que eu estou fazendo essa observação? Se você quiser usar, como o pessoal tem usado, para iniciar o parágrafo de conclusão da redação do Enem, eu estou falando especificamente da redação do Enem, normalmente a gente usa para fazer a anáfora. Então, a sugestão é que, ao invés de start, que é mais bonitinho, né? O pessoal gosta de start, é mais bonitinho. Na verdade, você pode, sugiro que você use este aqui. Como está na moda o destart, pode ser que algum corretor, algum professor menos cuidadoso possa deixar despercebido. Mas se a gente for observar, botar ao pé da letra, a correlação é esta aqui, ó. Legal? Vou até salvar aqui, porque o que eu estou mexendo aqui, a gente está no laboratório, lembra? Né? Então, aqui a dinâmica é outra. Aqui a gente não vai encontrar receita pronta. O lugar de encontrar receita pronta é na internet. Então, a ideia é que a gente vá mexendo mesmo com as situações, tá certo? E fiquem à vontade, como sempre, para perguntar e fazer proposições. Wellington, e se fosse assim? Beleza? A ideia é essa mesmo. É um risco que a gente corre, porque a gente não sabe tudo, e às vezes surge uma pergunta no momento. Isso acontece comigo na sala de aula, por vezes, mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque eu estou tranquilo em relação à seguinte questão: eu não sei tudo, né? Eu estou apenas dividindo com vocês aqui a minha experiência. Então, seguindo aqui, para finalizar, causa e consequência ou explicação, nós temos também um bocado de coisa aqui, né? Que vocês também já conhecem muito. Contraste, contradição, oposição, restrição, ressalva. Aqui é muito importante esse ponto aqui, que a gente usa muito. Redação do Enem tem muito, que é aquela ideia de ressalva. Por exemplo, se você quer fazer uma ressalva entre o que acontece na lei, no mundo da teoria e no mundo da prática, normalmente não. A gente deve fazer o uso de um desses conectivos aí. Então, de ressalva, especificamente, a gente tem alguns, né? Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, com quanto, se bem que, e aí vai. Todavia, entretanto, no entanto, são aqueles muito comuns, o mas,
né? O exceto, salvo, que dão a ideia de restrição, né? De exceção mesmo, como já disse. Então, é importante que a gente compreenda que o uso destes conectivos aqui são para dar estes valores semânticos. Se a gente usa para uma outra coisa, porque tem gente que gosta de usar o mas, por exemplo, todo momento. Acha bonitinho, não é por aí. Tem que haver essa relação semântica envolvida. E para finalizar, a alternativa, né? Ou quer queira, quer não, né? Por exemplo, ora estou feliz, ora triste. Lembrando que esse hora é assim mesmo, sem H, né? O H com hora é o hora de relógio. Aí é o hora mesmo, conjunção. Então, fechar essa primeira parte aqui, tá certo, galera? Eu vou tirar a projeção. Já tirei a apresentação. Tá tranquilo? Estão todo mundo feliz? Estão acordados ainda? Deem um oi aí, vá beber uma água. Vamos para a segunda parte agora, né? Vou botar vocês para trabalhar agora, viu? Antes da gente ir para o texto, eu trouxe algumas questões objetivas de Enem para a gente analisar. Vocês querem? Aqui quem manda são vocês. Algumas são 5, se eu não me engano. São rapidinho. Para a gente testar um pouquinho na prática isso que a gente viu. Porque não basta a gente ficar olhando o conectivo, não. Na verdade, ali é uma base, né? A teoria é uma base para que a gente compreenda melhor e saiba ter um ponto de partida. Mas a gente aprende mesmo aqui, não vamos ver. Deixa eu então colocar. Eu estou pegando aqui. É bom que vocês já ficam ligados no site que que está aberto aqui. Cadê? Aqui. Não. Pronto, vamos lá. Eu peguei direto do site aqui. Eu estou reproduzindo a tela do site. Já apareceu aí? Tá vendo? O site é esse aqui. Não é propaganda não, viu, minha gente? Eu achei por acaso aqui. Aí tem uma parte contextual em cima, mas vamos para o exercício, que é o que nos interessa agora. Aí é exercício, viu? Vou dar um minutinho para vocês me indicarem aí no chat as letras. Podem colocar no chat que eu estou vendo aqui, que eu estou com duas telas. Vou deixar vocês lerem aí, para você, à vontade. Querem que eu leia junto? Aí já estão aparecendo aqui as primeiras respostas. Vamos lá? Já estão aqui as opções. O pessoal aí está bem treinado. Vejam, seja para mim o que você quiser. E vejam que aqui tem um verbo implícito. Qual verbo? Seja para mim o que você quiser ser. Muito bem. Né? Contanto que seja o meu amor. Qual é a relação que há aí? Você pode ser qualquer coisa. Sendo meu amor, tudo bem. É a condição que ele dá. Tá certo? E aí, na sequência, estou indo te buscar, mas eu estou indo a pé. Prende teu cabelo porque dá calor.
Quando ele diz eu estou indo te buscar, qual é a ideia? Qual é a ideia de oposição ou de adversidade que a gente sempre traz, ou de concessão? Né? Vocês vão ver essas três opções dentro envolvendo os mesmos conectivos, dependendo da questão. Quando você diz, olha, estou indo te buscar, qual é a ideia lógica que surge no outro? Qual é a ideia lógica que surge aí? Que você vai em algum meio, né, com algum meio de transporte, né, nem que seja uma bike. Mas ele está dizendo, eu estou indo te buscar, mas estou indo a pé, que é a última coisa que se esperaria, né, pelo menos em tese. E aí, por isso que a ideia de oposição, de ressalva. Se tivesse ressalva aqui, eu acho que se encaixaria até melhor na questão. Né? E não é exatamente uma oposição. Se a gente parar para pensar, não é exatamente uma ideia oposta. O que é que seria uma ideia oposta mesmo ao pé da letra? É dizendo assim, estou indo te buscar, mas não consigo chegar. Aí mudaria o verbo, né? Estava indo te buscar, mas não consegui chegar. Aí sim nós temos uma oposição mesmo. Né? Estava indo te buscar, mas não consegui chegar. A coisa não aconteceu, ficou exatamente o oposto. Ia buscar e não foi. Né? Tá aí como oposição, encaixa, encaixa. E a gente precisa aprender que nem toda resposta vai ser bonitinha e igualzinha. A gente vai se basear, obviamente, nas opções que a gente tem. Mas é vocês ficarem ligados que oposição, contradição, adversidade, concessão, são termos que vão estar ligados àqueles conectivos que a gente viu lá, que são os parentes do mas, né? Dentro daquela tabela. Então, qualquer opção dessa pode surgir. Vamos ver a resposta. Eu não sei se aparece, ver se a gente... Ah, aparece, é. Tem a explicação aqui e tal, mas a gente vai pular. No trecho Dom Casmurro aqui de Machado, quais são os marcadores verbais que auxiliam na coesão sequencial da narrativa? Agora é massa. O que é que a gente tem dentro desse texto? Que termos que indicam marcadores verbais, vejam, marcadores verbais que auxiliam na coesão da sequência da narrativa. Né? Marcadores verbais. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e ele de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A sequência, vejam que aqui a gente tem uma sequência de ações, né, uma narrativa. E verbos ou que expressões verbais, que marcadores verbais nos ajudam a dar essa ideia de sequência de tempo. Alguém pode sugerir algum deles? Uma noite destas, tá, se colocou. Tem mais um aí, bem fácilzinho. A Ana colocou aqui o aqui. Esse acabou aqui, seria? Ó, vou mostrar aqui para a gente ver aqui. Encontrei, cumprimentou-me, sentou e falou. Aí você vai me perguntar por que a diferença desses termos que vocês disseram para os termos que estão aqui. Porque aqui a gente tem uma sequência narrativa. Tá? Tudo bem que a gente não falou disso hoje, né? É uma pegadinha aí. Então vocês estão perdoados. Mas dentro da narrativa, o que é que dá vida
são os verbos, são as ações que vão dando essa, né? Aí você tem aqui ainda, o pessoal esqueceu, né? O acabou recitando-me, né? O acabou recitando também. O que é que acontece com uma noite dessas e o aqui? São circunstâncias de tempo e de lugar, respectivamente, né? Uma noite destas, tempo e aqui lugar. Então, são circunstâncias adverbiais que ajudam, claro, no entendimento do texto, mas não dão a sequência. Por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que a gente colocou aqui? Porque a gente não está falando de sequência, coesão sequencial hoje, a gente está falando de coesão referencial. A coesão referencial nos dá pontos de referência em relação a termos que estão dentro do próprio texto, né? Através da anáfora, da catáfora, da elipse, da reiteração, e também referências externas, né? Contextuais. Quando a gente diz uma noite destas e quando a gente diz aqui, a gente está contextualizando para o leitor em termos de circunstância de tempo e de local em que as ações aconteceram. Mas o que dá sequência ao texto narrativo, o que dá vida à narração, o que permite com que a narração flua, continue, são os verbos e as locuções verbais. Beleza? Aqui foi só uma pegadinha para vocês não ficarem muito afoitos, porque as outras vocês vão acertar de boa. Tá ok, gente? Aqui tá tranquilo o que eu falei? Vocês precisam de mais algum esclarecimento nesse ponto? Tudo certo. Aqui é só um toque, um ponto no oceano, né? A gente não vai aprender esse movimento de coesão sequencial e referencial. A gente vai falar da coesão sequencial em outros momentos, obviamente. Mas quando eu vi a questão aqui, eu vou aproveitar para jogar uma pulga atrás da orelha da galera. Vou fazer só mais uma para a gente não ficar com muitas questões aqui, para a gente passar para o texto, que a gente já tem 1 hora de live, para não ficar muito cansativo. Tá bom? A não ser que vocês peçam aí, a gente segue. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto. Mas também de problemas como morte súbita e de derrame. Certo? Vejam que o mas não está sozinho, tá? Mas também. Aí vejam que ele não, já dá uma outra ideia. Ou seja, é o risco de infarto, mas é só de infarto? É de infarto, de morte súbita e de derrame. Não é aquela ideia que o mas sozinho dá. Não vou dizer, mas é para vocês irem pensando aí. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Observe que se eu tirar esse já daqui, eu com o já e sem o já, semanticamente dá diferença no texto, não dá? Uma coisa é eu dizer que a alimentação saudável e a atividade física reduz as chances de problema. Quando eu digo que isso já reduz, há um reforço argumentativo aí, tá? No sentido de dizer, de antecipar, né? De deixar mais claro, de reforçar esse poder de redução. Além disso, né, aí vejam, o papel da coesão referencial, só para a gente fazer um link com a questão anterior, que era sequencial, para dar sequência ao texto. A referencial é para fazer referência a outros termos, né, que já foram ditos ou que serão ainda. É um movimento de vai e vem dentro do texto e também, né, como a gente viu até na outra questão, de fazer referência ao contexto mesmo. Além disso, o que é isso aí? Tudo que já foi dito no período anterior, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. O que é importante?
manter uma alimentação saudável e praticar atividade física. O que é isso, minha gente? É coesão referencial. Através do que? Da elipse. A gente não precisou repetir a alimentação saudável e praticar a atividade física. É isso que é aquela elipse que nós falamos lá atrás. É como se a gente dissesse, além disso, alimentação saudável e praticar atividade física regularmente é importante para o controle da pressão arterial no sangue. Aí, se não tivesse o também, né, para nos ajudar, mas até na própria sequência, a elipse também já deixa claro, ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física. O quê? Os dois itens de novo, atividade física e alimentação saudável, né? Só que esse também não poderia não existir também, mas ele dá a ideia de soma mesmo, né? De mais um benefício. Mas se eu tirar, veja, se eu tirar o também aí, eu vou entender da mesma forma que a gente está se referindo àqueles dois itens. Fatores que somados, aí veja, qual é a ideia da coesão? Quem ajuda a diminuir o estresse? Alimentação e atividade física. E aumenta a capacidade física, né? Fatores que somados, que fatores são esses? Aí agora são esses dois aqui, né? Esse aqui, diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. São os fatores que, somados, reduzem, são esses mesmos fatores que reduzem as chances de infarto. Vocês estão acompanhando o movimento que eu estou fazendo aqui, verbalmente, né? Dentro do texto. Ponto. Aí a gente vai agora para uma nova referência. Exercitar-se nesses casos, mas mesmo assim, nesses casos, se refere a quem? Né? Ao que a gente disse anteriormente, com acompanhamento médico e é altamente recomendável. Acompanhamento médico em moderação. Beleza. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo as relações que atuam na construção do sentido. Então, a esse respeito, identifica-se no fragmento que qual é destas opções que está correta? Eu estou vendo aqui a última mensagem, tudo certo. Cadê as letrinhas? Vamos, vocês estão mal acostumados, né? Nos outros webinários, só eu aqui falando a tarde toda e vocês tudo caladinhos aí. Agora vamos começar a interagir mais. Parecida, Tassi, letra E. Agora está ficando mais interessante. Eu quero ver alternativas diferentes. Vocês não fiquem colando um do outro, não. Ah, esqueceu, foi jovem. Querem que eu volte o texto? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse anúncio aqui, mas não. Voltei, tá aí. Tá, se agora colocou. Agora eu esqueci as alternativas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer juntos. Vamos. Emily já sugeriu ali, tal. Vamos lá, tá vendo, Marcinho? O ensino remoto vai ser assim também, viu? Ó, vamos pegar item por item e conferindo, tá bom?
A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Aí o outro diz, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. O termo como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Depois diz, o termo também exprime uma justificativa. E outra, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e glicose no sangue. Eu gostei, muitas alternativas são semelhantes. É assim mesmo, jovem. Vamos começar pela letra E, fatores. Está dizendo que ele retoma níveis de colesterol e glicose no sangue. Vamos lá. Também ajuda, quem ajuda? Alimentação saudável e praticar. Vamos voltar aqui. Manter uma alimentação saudável e praticar a atividade física regularmente faz três coisas. Uma, reduz as chances de desenvolver vários problemas, né? Aí, além disso, faz o quê? Acrescenta mais fatores. É importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e do glicose no sangue. Quem é importante? Manter isso aqui, certo? Aí o que é que o também faz? Soma de novo, né? O também e o além disso são similares, não é? Estão entendendo? Quem ajuda a diminuir o estresse e a capacidade física? Manter a alimentação saudável e praticar a atividade física regularmente. Não é isso, minha gente? Se concordam, se não concordam, pode dizer. Então, esse item que está aí, ele há um processo de coesão referencial, de anáfora em relação a ele. Em relação ao verbo reduz e os seus complementos, reduz vários problemas. Em relação ao verbo ser, né, importante para alguma coisa aí, né, e aí diz para que é importante. Quem é importante? Alimentação saudável e atividade física. E também faz uma terceira coisa, que é ajudar a diminuir o estresse e a capacidade física. Parou aqui. Aí a gente tem fatores que somados reduzem as chances. Quem reduzem as chances de infarto? Esses fatores. Mas que fatores são esses? Diminuição do estresse e o aumento da capacidade física. Então, vejam que não é a referência que foi dada lá embaixo na alternativa. Lembram? Não é nível de colesterol e glicose. Tá vendo? Ok? Fechado? Então, morreu a E. A D diz também, exprime uma justificativa. Eu já disse isso quando estava lendo o texto, não já? Não é uma justificativa, ele adiciona uma outra coisa, um outro benefício da alimentação e da atividade física. Quem faz a inserção disso, ó, o além disso e o também. O já aqui, vejam que é até dispensável. Todos os três são dispensáveis. Nós poderíamos construir o texto sem já, sem além disso e sem também. O sentido ficaria o mesmo. Só que esses conectivos deixam claras essas intenções, né, de referência. O já reforça, né? O além disso liga o primeiro benefício ao segundo. Certo que o primeiro é genérico, né? E o segundo e o terceiro são mais específicos. E o também soma o terceiro. Então, também já está fora. Como não indica uma generalização. Na verdade, ele exemplifica problemas como morte súbita e derrame, né? Ele dá mais dois, exemplifica, adiciona mais dois problemas além do infarto. Generalização, vocês entendem o que é que significa, né? Como se estivesse falando, se eu tivesse assim, diminuir o risco de doenças. Doenças é o quê? Um termo genérico. Aí sim seria uma generalização.
o como ele introduz dois termos específicos que fazem parte, né, do mundo das doenças. Então, como também morreu, mas também, aí eu dei uma dica quando eu falei lá no início. Não sei se vocês perceberam, eu destaquei o mas junto com também, que aí o mais perde aquele valor de contraste, né? Na verdade, ele ganha o valor de adição. Olha lá, aqui, ó. Cadê? Onde é que ele está? Pronto. Cultivar o estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de diminuir o infarto, né? E de problemas como morte súbita e derrame. Não encaixaria um i aí, sem a vírgula? Então, mas também tem o mesmo valor semântico do i, da conjunção aditiva i. É de adição, é de soma, nesse caso, soma de de elementos que fazem parte, né, que complementam o substantivo risco. Risco de quê? Risco de infarto, risco de problemas, aí problema sim é termo genérico, e o como morte súbita e derrame especifica o termo problemas. Beleza? Então, na verdade, o além disso é que está a expressão correta. Tá bom? Vocês querem ver a resposta? Vamos ver se a gente errou. Olha, tá certo. Mas nem eu que estivesse dito aqui outra opção, eu ia brigar com o site e aí ia bater. Não, não é, tá errado. Isso serve para a gente precisa se questionar sempre. E a gente vê muito nas questões que a gente vê na internet e de instituições conhecidas e reconhecidas. Alguns desvios, alguns erros nos gabaritos. Isso é normal, minha gente. É por isso que é necessário a gente sempre, né, pensar nos porquês. Nem sempre a gente vai conseguir entender esses porquês, mas na medida do possível é que a gente pense. Tá bom de questão, né? Só eram 3 mesmo, eu falei 5, mas são 3. 5 era no outro site. Vamos fechar agora com análise de um texto, tá bom? Um texto do mundo real. Vocês querem ver o texto eu tenho um de nota 10, nota 1000, e tem um texto de um texto aqui do mundo real, vamos dizer assim, de uns dos nossos alunos e alunas. O que é que vocês preferem? Nota 10 ou nota menos de 10? 1000 ou menos de 1000? Eu estou devendo, viu, Gustavo? Vou preparar aqui um outro momento para a gente falar de pontuação. Mas a pontuação serve, claro, para coesão e para coerência, não dessa forma tão específica. Mas quando, ao tempo em que elas ajudam, né, esses sinais nos ajudam a compreender melhor o texto e a ideia que ele nos dá, eles contribuem. Mas não é uma contribuição direta, uma contribuição indireta, eu diria assim. Entendem, Gustavo? Mas é essencial, inclusive, né? Quando a gente pontua melhor ou menos, com menos qualidade, a gente dificulta o entendimento do texto para o leitor. Né? Então, a gente implica em questões de coerência. E também, quando a gente pontua errado, a gente compromete a estrutura dos parágrafos. E aí a gente também interfere na coesão, na organização interna deles. Então, a gente pode dizer que é uma contribuição importante, mas secundária. Não é, por exemplo, se você pega a coesão sequencial, aí vai ter lá os elementos, os sinais de pontuação como um dos tipos de coesão. Não. Mas eles são importantíssimos, aliás. A gente está na nossa pauta, né, a gente trabalhar com pontuação, especificamente com a vírgula, né? Dentro de textos, não somente textos de redação, mas textos, às vezes, do nosso dia a dia, né? Textos do mundo da redação oficial também. Inclusive, eu vou ver com o Marcinho como é que vai ser a sequência, né, dos próximos webinários para a gente fazer a programação, né, desse novo cronograma para que a gente possa
falar um pouco de pontuação. Vocês não falaram sobre o texto, né? Vamos pegar este aqui, então. Vocês não querem ver. Agora, tem alguns aqui, tem um que é melhor para nosso contexto aqui. Aqui, eu vou pegar esse aqui, galera. Esse aqui é 2019, ó. Ano passado. Ah, eu não abri para vocês aí, perdão. Vou ter que tirar aqui e abrir outro arquivo. Fazer uma pergunta aí, galerinha. Vocês assistiram a esse filme? O Cine Hollywood, que o Daniel colocou aqui logo no início. Aliás, a dois, né? O um e o Cine Hollywood 2, e também tem uma série que a Globo adaptou a partir dos filmes. Eu escolhi esta redação justamente por isso, pelo tema. Particularmente gosto muito do estilo de construção. Não sou crítico de cinema, obviamente, estou falando isso como consumidor mesmo da obra, né? Gosto muito das obras que trazem a nossa nordestinidade, inclusive na linguística, né? Inclusive no falar, e é muito interessante nesse sentido também o filme, os filmes e as minisséries, sugiro que vejam, porque nós temos muitos termos interessantes do mundo, que são termos informais, né, mas que representam a cultura do povo nordestino, e nesse caso especificamente do Ceará, né? Então, faz parte do léxico daquele lugar. Então, é muito importante para a gente também entender a cultura de determinado lugar, a gente entender a forma como as pessoas falam, como as pessoas se expressam, como as pessoas se comunicam, e, claro, isso precisa ser considerado, a lista de frequência, Márcio colocou aí, considerado nas nossas análises linguísticas, né? Então, o tema foi esse, a diagramatização. Vamos ver aqui como é que ele começa. Vamos aproveitar este texto para fazer alguns resgates de estratégias argumentativas que a gente viu e de elementos de coesão e da estrutura do gênero, tá certo? O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm, ó, ele colocou o tem aí de uma forma brilhante, né? Quem tem? Os moradores, aí o tem com circunflexo no plural, tem suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Perdão. Observe que, naquele contexto, está bonitinho aí, intercalado entre vírgulas. Lembram aquele teste que eu pedi para vocês fazerem, ó? Pela modernidade, pulando o termo intercalado, para ver se mantém esse sentido. Modificadas pela modernidade que se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Se você faz um teste como este, que a gente acabou de fazer, e percebe que manteve o sentido completo dentro da sequência da oração, quer dizer que você intercalou corretamente aí, que a vírgula antes do naquele e depois do contexto estão no exato lugar onde elas deveriam estar. De maneira análoga, semelhante à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, aliás, cinema no Brasil, aquela mesma situação. O cinema ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável na sociedade. Vou chamar a atenção para um termo aqui, o ainda, nos dá um valor semântico importante. Quando ele diz ainda, ele traz aquela ideia de temporalidade, mas esqueci até o termo agora, mas
frequência de tempo, não, acho que o termo não era nem esse, mas de algo que vem acontecendo há muito tempo, há algum tempo e continua hoje. Dá um caráter diferente, o uso ou não uso do ainda. Se você tira o ainda, você deixa o enfrenta no presente apenas. Se você põe o ainda, você faz a referência que isso acontece hoje e é uma ação que acontecia frequentemente, né, no passado. Então vejam um termozinho só que nos dá uma dimensão muito diferente no quesito de compreensão do texto, compreensão semântica do texto, da argumentação mesmo, né? Ele está dizendo que é um problema antigo que persiste até hoje. Assim, olha aí o assim como conclusão. O que é que ele está concluindo? O raciocínio dele do parágrafo, né? É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha a referência coesiva aqui. Que cenário negativo é esse? É o cenário do problema da democratização do cinema, que é inclusive o tema da redação. Ele já apresenta aqui, em relação à estrutura do gênero, ele já apresenta aqui os dois argumentos que ele vai desenvolver nos dois parágrafos de desenvolvimento abaixo. É aquela fórmula que a gente viu algumas vezes. Beleza? Ainda para sair da introdução, o que foi que ele fez na introdução? Ele primeiro contextualizou através de uma estratégia argumentativa. Alguém lembra que estratégia, pode dizer que estratégia argumentativa é esta? Ele usou para fazer referência ao Cine Hollywood, para introduzir a tese e os argumentos dele que ele apresentou. Lembra as estratégias argumentativas que a gente viu? Que estratégia foi essa que ele usou? A gente não pode, minha gente, perder de vista esses conceitos. Vão ser importantes tanto para a compreensão quanto para a construção dos textos de vocês. Eu tenho a minha tese que é o problema da democratização, um problema que vem há muito tempo. É uma exclusão, né, que vem de algum tempo, chega até hoje. E eu, para reforçar isso, uso uma estratégia argumentativa aqui no início, que foi essa referência a uma obra de ficção, que é o Cine Hollywood. Cadê? Eu não vi nenhuma citação aqui. De que estratégia seria essa? É a Vou botar aqui, ó. Ele trouxe um exemplo, minha gente, de uma obra do cinema, uma coisa que todo mundo pode perceber, ter acesso. E para que esse exemplo? Para reforçar o que ele diz aqui, que é a tese dele. A tese dele começa aqui, ó. Inclusive, ele liga a tese dele ao exemplo que ele deu. De maneira análoga, a história fictícia, aí agora vem a tese dele. Ó. A questão da democracia do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas que diz respeito, tal. Pronto, aqui é a tese dele, do doutor Daniel. Aí. A partir do assim, ele cita os dois argumentos que ele vai defender, vai detalhar nos dois parágrafos de desenvolvimento para comprovar a tese dessa exclusão que ele está dando aqui. Beleza? Então, só para fazer um resgate, para a gente não perder de vista aquilo que a gente viu lá atrás. Aí ele usa, lembram dentro daqueles exemplos coesivos que a gente viu? Tinha lá, em primeiro plano. Nesse caso, não é para dar prioridade, é só uma questão de ordem mesmo, né? Vai ser o primeiro argumento que ele vai apresentar. É como se fosse inicialmente, a princípio. Né? Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema do país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Veja que ele repetiu o país aqui bem próximo. Tá vendo que algumas coisinhas escapolem. Mesmo assim, não deixa de ser uma excelente redação. Instituído para
ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais. Quem? O Ministério da Cultura, né? Aí ele faz a referência, ó, tal ministério, né? É a referência através de um outro termo, ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Ele cita aí duas coisas importantes que deveriam acontecer e não acontecem. São problemas, né? Está apresentando os problemas que há no nosso país em relação a essa temática, né? E dizendo quem é o responsável por eles. Desse modo, ele lembra, é outro conectivo conclusivo, assim como ele usou o assim para concluir o primeiro parágrafo, ele usa o desse modo, que tem a mesma natureza semântica, para concluir o raciocínio dele na finalização do parágrafo de argumentação. O governo atua, né? De que modo? O modo que a que ele faz referência no parágrafo inteiro. O governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. E aí usa outra conclusão, a partir da conclusão que ele acabou de dar. É substancial a mudança nesse quadro. Ele já dá um toque, né, para nos ligar à conclusão que ele vai dar. Beleza? Ele usou um parágrafo argumentativo apenas com os argumentos próprios dele, pegando exemplos mesmo, né, trazendo o que acontece no nosso país. Vejam que nem sempre, minha gente, é necessário a gente ficar fazendo uso de citações e tal. Não é regra usar citação, tá? A gente tem uma variedade de estratégias e a gente vai usar dependendo do nosso repertório argumentativo e dentro do que vai caber no texto. Às vezes uma citação não caberia aqui, teria que ser algo bem específico mesmo, para encaixar bem dentro da minha argumentação. Outro sim, quer dizer, ele vai fazer a conexão, né? Além disso, além do argumento anterior, é imperativo pontuar, né, que a negligência de empresas do setor, e aqui ele faz uma intercalação bem bacana, né, com os dois travessões. Quando vocês optam por intercalar um termo com dois travessões, é porque se quer dar um destaque a eles, e se dá mesmo, né? Vejam que a intercalação, como é que ela funciona? Aquele velho teste. Empresas do setor também colaboram. Aí veja um probleminha de concordância verbal aqui. Naquela escala as redações nota 1000 não significam dizer que elas são 100%. Algumas até podem ser. Mas normalmente a gente encontra um desvio aqui e outro, porque isso é feito por aquela faixa de padrão, né? De pontuação. Então, ou você dá 160, ou você dá 200. Não tem um meio termo. Você tem que encaixar no padrão ali. Então, vai lá. Onde é que a gente estava aqui? Isso, então aqui é quem colabora, minha gente. Ah, não, minha gente, perdão. Erro meu. Erro meu. Tá certo, colabora. Volta atrás. Quem colabora não são as empresas, é a negligência de empresas do setor. O termo, o núcleo dessa expressão aqui é negligência. Ele está se referindo à negligência. Então, volta atrás. O termo colabora está correto em relação à regência. Aliás, a concordância. A negligência colabora. É essa a concordância, tá? Para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ok. Isso faz a ANAFRA de novo, né? O que ele pontuou no período anterior, decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros. Olha o que aqui, o pronome relativo, fazendo referência. Quem é que prioriza os ganhos financeiros? O empresariado, né?
em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre a comunidade. Então, ele prioriza uma coisa em dano e faz o dano em relação à outra, que é o impacto cultural. Nesse sentido, aí também faz a nossa gloriosa anáfora, em que sentido? Né? Dentro dessa ação dos empresários, há uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. E aí ele conclui com o conectivo inserção, né, a apresentação do conectivo, consequentemente, e aí não é só uma conclusão, ele dá uma relação de causa e consequência. A consequência desses valores, desses ingressos caros, gera um outro fato, que é o impedimento dos pobres em frequentarem as salas de cinema. Legal? E aí ele fecha o segundo argumento que ele apresentou aqui, né? A parte das empresas e, em primeiro plano, o Estado, a responsabilidade de cada um. Está aqui nos dois argumentos. Ele apresentou lá, beleza. Essa é aquela receita, né? Padrão, que não necessariamente precisa ser essa, mas que muita gente usa e usa com sucesso. Então, se dá certo, tranquilo. Não tem problema de ser, é o tradicional, é o que todo mundo faz. Não, porque cada texto é único. O formato é o mesmo, mas se eu for fazer um texto sobre o mesmo tema, usando a mesma receita, o mesmo formato, a mesma estrutura, serão textos bem diferentes. Então, os detalhes, as nuances aí que vão dar realmente a qualidade ao texto. Não é o formato que eu uso. E aí ele conclui com um portanto deslocado, né, que normalmente ele fica no início lá do período, mas ele desloca e deixa intercalado bonitinho. Né? É necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, né, aí agora ele vai iniciar o processo de sugestão das propostas de intervenção, né? E aí ele já começa com aquele, quem? O Ministério da Cultura deve, por meio de por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine. Eu vou aproveitar essa sigla e dar uma dica para vocês sobre siglas. Ele colocou Ancine aqui todas com maiúsculas. A sigla é o seguinte, até 3 letras, as 3 ficam como maiúsculas, né? A partir daí, o que se sugere na regra é que aquelas siglas pronunciáveis são aquelas que a gente pronuncia como se fosse uma palavra. Cigar, consulte. Estou falando essas palavras que são palavras que eu ouço muito, né? Mas Ancine, Fundef, vejam que a gente pronuncia como se fosse uma palavra só. E tem mais de 3 letras. Então, a regra diz que a gente deixa só a primeira, nesses casos, maiúscula. Beleza? Então, seria um detalhe aqui a observar. Agora, MEC, embora a gente pronuncie MEC, mas são 3 letras. Então, até 3, a gente põe as 3 com maiúsculas. Inclusive, um toque. Tem gente que gosta de colocar a sigla de Estado. Sergipe, o S maiúsculo, o E minúsculo. Alagoas, o A maiúsculo, o L minúsculo. As de Estado são 2, obrigatoriamente as 2 precisam ser maiúsculas. Profissionais da área lançar. Então, ele começa a citar uns agentes aqui, né? É naquela perspectiva do quem vai fazer, né? Aí aqui o que vai ser feito? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Vejam que essa proposição dele, isso aqui, minha gente, ganhou, porque é relacionado também, ganhou 200. E por que ganhou? Porque ele foi muito específico na proposição. Ele disse quem vai fazer e deu de forma específica. Não é lançar uma campanha de conscientização, não é criar leis. Olha a diferença de eu dizer, devem criar leis para que o brasileiro possa desfrutar do universo dos cinemas. Ele diz, deve lançar e já nomeia. Olha a ousadia do cara. E é assim mesmo, tá certo? Lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. E qual é o objetivo disso? O que é que isso vai gerar?
fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Aí começa aqui, está o plano, né? Faz a anáfora com o plano que ele mesmo já nomeou, deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Vejam que ideia propositiva, clara, direta, que é um tapa na cara do governo brasileiro e de nós todos. Aí ele vai, olha o ademais, aquele ademais que a gente comentou, né? Ele ainda sugere mais uma coisinha, porque aqui já estava bom, mas ele melhorou ainda mais. Ele disse: o governo federal deve também, olha o papel do também, né? Mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos, que aí é aquela contribuição para as empresas, porque ele não colocou, não apontou como dois agentes dos problemas, o governo e a empresa. Ele coloca duas soluções, uma focando, claro, a população, que é quem está prejudicada, mas com o governo como agente. Outra, ele coloca o governo como agente também, mas tendo como beneficiários um outro causador do problema, que são os empresários. Que isso vai refletir positivamente na vida das pessoas, a redução do custo dos ingressos. Então, as duas coisas somadas são uma proposição perfeita. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, aí como é que ele conclui de forma excelente? Dessa maneira, quer dizer, fazendo isso, aí ele faz a ligação entre o exemplo que ele deu lá, entre a vida real e a vida fictícia. A situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Deste texto como um todo, eu daria um destaque muito, vocês já perceberam, muito especial, e também foi uma outra razão para a escolha deste, além da temática, o parágrafo de conclusão, que foi um dos melhores que eu já li, com uma proposição muito clara, muito direta, muito incisiva, como eu disse, um tapa na cara do governo. Isso aqui deveria ir para o Palácio do Planalto. Isso aqui dá para fazer um artigo a partir do negócio desse, não é não, Tassi, Márcio, e meninos e meninas, Carla, Josefa, Aparecida e Emily. E aí? Estão cansados? Eu vou tirar aqui para a gente conversar mais um pouquinho e a gente... Bem, eu tinha pensado, né, nessa perspectiva de nós... Com certeza o quê, Marcinho? Cansado, né? Mas, assim, eu tô satisfeito em relação ao que eu tinha pensado para hoje, né? Consegui trazer para vocês tudo o que eu tinha pensado em trazer. Claro que, como eu disse, esse é um processo lento, a gente não vai aprender tudo de uma vez só. A gente precisa ir aos pouquinhos e ir construindo. Com certeza que a redação virá um artigo, é um tapa na cara do vento. Exatamente. Que bug, Tassi? Não, quando eu vi esse texto aqui, Márcio, eu digo, não, cara, tem que ser isso. Aí eu tinha que trazer esse texto hoje para vocês, que, além da qualidade dele, dos elementos que a gente pôde analisar em relação à estrutura do texto, aos elementos de coesão e a própria forma como ele argumenta, né, é excepcional. Eu penso em duas perspectivas aqui para os nossos... eu li com certeza e pensei que era Autor Cansado. Eu penso em duas coisas, pensando aqui em duas coisas, das perspectivas para a gente fazer a nossa sequência. Uma, eu ia trazer isso para hoje, mas eu senti que não ia dar tempo. Era a gente trazer um texto, ou dois ou três, com a omissão, pensem aí, a omissão dos termos de referência, os termos referenciais, os termos omitidos, para a gente fazer um exercício juntos aqui de que termos a gente poderia incluir para fazer a conexão de forma correta, para fazer a coesão de forma correta. Entende como é que eu estou dizendo?
os conectivos omitidos, os elementos de coesão omitidos dentro do texto, um texto como este, por exemplo. Eu até penso em pegar um texto que não seja uma redação, porque alguns textos têm mais o uso de conectivos, mas pode ser uma redação também, para a gente exercitar junto aqui a inserção desses textos, mas eu vou precisar da participação efetiva de vocês, tá certo? Aí tem que ter esse combinado, além da pontuação, que seria um outro tema para a gente fazer na sequência. Pode ser, né? O que vocês acham? O que vocês me dizem? A pontuação a gente já está mais ou menos um consenso, mas sobre essa ideia que eu tive pensando na gente fazer esse exercício aqui. Pode ser? Então, vou selecionar uns 2 textinhos para no próximo webinário a gente vai resgatar. Deixem aí os e-mails, mas assim, vocês podem consultar depois esses elementos coesivos. Eu vou pegar aqui quem pediu. Valeu, Emily, valeu, Gustavo. Quem pediu o material primeiro, eu vou mandar. E aí a gente vai treinar mesmo na prática, né? Testar que conectivo se encaixaria melhor aqui ou ali. Né? Lembrando que a gente vai ter opções diversas aí. Quem quiser esse material, eu vou mandar, gente, o material primeiro que eu usei, tá? As questões eu projetei diretamente no site, é o site toda a matéria. Vocês podem olhar lá, tem mais questões sobre outros temas, inclusive não só de língua portuguesa. E esta outra é do blog Imagine, eu vou botar aqui, também tem redações. Eu vou copiar aqui. Com exceção desses 2, aí aquele primeiro arquivo que eu estou aqui, tá bom? Vou botar aqui o site, o link. Se vocês quiserem depois ver esse material. Quem quiser o primeiro material, que é o que está aqui comigo, eu vou mandar. Vou mandar um material em PDF. Como eu disse, eu ia projetar o PDF, mas foi até bom que a gente ficou mexendo ali. Eu vou mandar os 2, o PDF e o editável, porque o editável eu coloquei algumas observações durante e vocês relembram depois, tá bom? Então é isso, minha gente. Agradecer. Sextou, né? Uma boa sexta-feira para todo mundo. Dizer da satisfação de participar de mais um webinário aqui nesse ciclo de webinários que o Campus Pendeiro tem feito. Agradecer a presença de todos, né, do Gustavo, da Tassi, da Aparecida, Márcio, Josefa, Carla, Emily, enfim, de todos que têm participado junto conosco. E alguns estão acompanhando pelo YouTube, pelo canal. Lembre que fica disponível depois no canal do YouTube, né? Especialmente os meninos aqui que são do campus Arapiraca, um agradecimento especial, né, a Josefa e a Gustavo, por serem de outro campus, mas estarem conosco aqui. É uma prova de que vocês são também, assim como os outros nossos alunos, pessoas que têm foco, né? Isso é muito bom. Então, obrigado, minha gente. Se alguém quiser se despedir, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas está encerrado, viu, Márcio, oficialmente o nosso bom fim de semana a todos e saúde para todo mundo.